Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Fran, o seu canal de notícias, de informações, conteúdos relevantes para que possamos tomar decisões mais apuradas, com mais embasamento. Seja muito bem-vindo, você que se inscreveu recentemente, curta nossos conteúdos, acione o sininho aqui embaixo para poder ser notificado. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, mais claro, se gostar dos nossos conteúdos. A série de inconsistências que venho denunciando por parte do governo Bolsonaro e também de seguidores, parceiros, é muito grande, né? E o momento agora, eles foram buscar um extremista de extrema direita lá na Argentina, o Fernando Serimedo, mais um negócio bizarro desse governo. Esse Fernando Serimedo, ele já ajudou o governo Bolsonaro aqui em 2018, na época da eleição, em período pré-eleitoral, e agora ele vem denunciar a inconsistência da nossa urna eletrônica, quer dizer, baseada em fake news. Tenho denunciado que os seguidores do governo Bolsonaro irá pular o barco, né? E já vem acontecendo. Silas Malafaia, os supostos pastores evangélicos, Silas Malafaia e também Edir Macedo, já deram ali a entender que vão apoiar o governo do Lula. É uma inconsistência religiosa a nosso entender, porque eles têm demonizado muito o Lula e o PT, né? Quer dizer, eles vêm fazendo conteúdos onde coloca o seu público contra essas pessoas, dizendo que são comunistas, dizendo que são pessoas ali ligadas ao diabo. Claro, tudo fake news, tudo notícias falsas, e isso tem gerado uma apreensão muito grande nos seus seguidores, nesses grupos religiosos, até porque parte dessas manifestações tem a ver com esse ódio que eu chamo isso de antipetismo, que se estabeleceu no Brasil nos últimos 10 anos. O governo Bolsonaro espalha mentiras constantemente relacionada a esses grupos religiosos. Eles estão tendo até dificuldade, até alguns seguidores estão abandonando as igrejas porque estão enxergando essas inconsistências desses supostos pastores. Esses pastores, eles não gostam em nome de Deus, em nome de família, mas o que eles gostam mesmo é do dinheiro, né? Eles vão largar o Bolsonaro porque a fonte ali secou e agora vão para o lado do presidente vencedor, que é o Lula. Claro que outrora, tempos atrás, já tiveram também do lado do Lula, lá de 2003 a 2008. Quer dizer, a inconsistência é muito grande, né? Alguns seguidores, alguns fiéis começam também a desconfiar. Claro que eles, em grande maioria, irão apoiar agora em nome de Deus, em nome da família, como tenho dito reiteradamente, comete-se as piores barbáries, né? Mas um problema foi criado com esse discernimento de ódio, com esse espalhamento de fake news, né? A parte desses grupos não aceitam o resultado eleitoral, em grande medida por conta dessas notícias falsas, desse discernimento de ódio por parte dessas pessoas que dizem, demonizam o Lula, demonizam o PT, e sempre com notícias falsas ali, fraudadas, né, com corte de vídeos, enfim, através de técnicas deepfake, e tudo isso contribui para esse aumento aí no ódio que chamamos de intolerância religiosa e também a intolerância política. Então é algo que devemos nos interter e ajudar de modo muito amplo para que o Brasil não tenha um aumento desse extremismo. Temos que melhorar esse sentido, temos que melhorar reeducar esses grupos, né? Vale destacar que essas manifestações, como já tenho dito aqui no nosso canal, elas são todas ilegais, né? A manifestação, para ser legal, ela tem que ter por objeto algo que seja dentro da Constituição, melhoria de emprego, melhoria de salário, melhoria de algum serviço público, o que não é o caso. O que eles estão querendo é um rompimento, uma ruptura institucional, uma ruptura da nossa democracia. Esse tipo de golpe, ele não faz nenhum sentido, né? Tanto é que o Biratã deu uma entrevista recentemente ao Grupo UOL, onde ele fala sobre que não faz sentido essa intervenção militar proposta por esses grupos, que, como tenho dito aqui, como falo sobre o termo do filme Forrest Gump,
esse pessoal não sabe de fato para onde estão indo, para o que eles querem, eles não têm um objetivo específico. São vários objetivos e vários objetivos sem sentidos. Quer dizer, a única intervenção possível seria a intervenção para acabar com essas manifestações deles, né? Então é algo muito inconsistente. Eu vou deixar para vocês um pequeno vídeo que o Ubiratã ele faz essa menção, ele faz explica o porquê que não tem nenhum sentido esse tipo de manifestação propagada hoje em dia pelo Bolsonaro. Tava os caminhões, agora ele parece que vão mudar aí o formato dessas manifestações, né? Enfim, eu vou deixar o vídeo para vocês acompanharem. As pessoas estão com muita dúvida. O que a nossa Constituição diz a respeito de intervenção federal e intervenção militar? Eu gostaria que o senhor explicasse esses dois pedidos que estão acontecendo nesses atos golpistas registrados pelo Brasil. O que significa intervenção federal e intervenção militar? E de que maneira elas podem ser acionadas ou não? A intervenção militar é mais uma das alucinações coletivas que a gente vê nessas manifestações. Não existe esse termo na Constituição Federal. O que a Constituição Federal coloca, o famoso artigo 142, nem de longe transforma as Forças Armadas em um poder moderador, aquilo que o imperador era lá no passado. O que o artigo 142 diz é o óbvio. A função das Forças Armadas é a garantir a segurança do país e nisso podem ser convocadas para auxílio em situações excepcionais. São as famosas GLOs, que nós já vimos em vários momentos. São as atuações de lei e ordem que obedecem a um desenho, obedecem a um padrão em que você tem uma situação de segurança pública que exige um esforço adicional de tropas e aí se utiliza as Forças Armadas, mas sempre no cumprimento e na defesa do regime democrático. Então não existe intervenção militar. A intervenção federal está prevista na Constituição para várias hipóteses. Uma delas é a de perturbação da ordem, situações em que a desordem seja de tal monta que a União faça a intervenção nos estados. É curioso como assim, parece que as pessoas estão querendo que a União faça uma intervenção em si mesma. Não. A intervenção federal funciona. Eu identifico que um determinado estado se encontra numa situação de insegurança, de calamidade, seja o que for, que precisa a retirada temporária do governador, ou de quem quer que seja, e a União vai lá, corrige o problema, resolve a situação de insegurança. A intervenção tem que ser necessariamente pelo tempo estritamente necessário para que a situação seja resolvida. Então, seria um absurdo que as pessoas fizessem o tumulto nas rodovias, o tumulto gerado, elas falassem, não, agora intervenham aqui para quê? Mas para quê? Para retirar o governador do estado de São Paulo, para retirar o governador do estado do Rio de Janeiro, para retirar o governador... Por quê? O que é que as pessoas estão fazendo de incorreto quando, na realidade, você tem aqui um outro problema? Você tem um problema de pessoas que não concordam com o resultado da eleição, estão fazendo manifestações antidemocráticas, e, obviamente, isso não é intervenção federal. O limite... Então, para vocês verem as inconsistências desses grupos, quer dizer... O que o Ubiratã Caseta coloca, ele que é o Procurador Regional da República, o que ele coloca é essa inconsistência que não tem nenhum nexo, nenhum sentido. Quer dizer, dá um golpe contra a União, né, um protesto ali contra a União, sendo que as eleições ocorreram de modo legal, sendo que houve um grupo vencedor, no caso houve um presidente eleito, o pleito está dado. Não tem o porquê, né, dessas manifestações que seriam umas manifestações a favor de uma espécie de ditadura, uma manifestação a favor de golpe, como tenho dito. Então não faz sentido. Mas, enfim, são fundamentadas pelas fake news que essas pessoas recebem nesses grupos, né? A fábrica de produção de fake news do bolsonarismo, ela tem propósitos, sim, ela tem viés. E esses grupos, eles trabalham com isso constantemente. Eles espalham de modo profissional essas fake news. É um negócio surreal. A última da vez é o Fernando Serimedo, da Argentina, que ele é o extremista direita lá.
Ele ajudou o Bolsonaro lá em 2018 também, e agora ele vem colocar em xeque a credibilidade das nossas urnas, sem nenhum embasamento, sem um suposto laudo que ele nem sabe direito qual que seria a fonte. Então, quer dizer, ele está cometendo crime, conforme o nosso artigo 6º do Código Penal e também conforme o artigo 359L do Código Penal, né? Então, algumas pessoas já entraram, inclusive, com ação contra o Fernando Sermedo, e se ele pensa que não pode responder por esses supostos crimes, o nosso Código Penal prevê sim, mesmo ele sendo argentino, mas ele causando ali balbúrdias, confusões em outros lugares, em nosso território, ele pode sim responder. Inclusive, se ele vier para o Brasil, ele pode acabar sendo preso, né? Porque já fizeram aí pessoas da sociedade civil, advogados já entraram sim com ação sobre essas inconsistências nessas supostas fraudes que ele não tem como provar. Ele não sabe nem direito a fonte de que recebeu, e nós sabemos que ele se reuniu com o filho ali do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro. Enfim, é surreal o nível de insanidade desse povo, insanidade provocada. Eles espalham a desinformação, mas eles espalham com um modo estratégico. Eles plantam mesmo a desinformação, eles criam e depois eles tiram deles da reta e acaba sobrando aí para o pessoal que vai na onda deles, né? Temos denunciado a quantidade de pessoas que foram presas pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, né? Presas por espalhar fake news, por acreditar no bolsonarismo, e eles continuam jogando o seu próprio público à mercê da justiça, que não vai aliviar esse tipo de narrativa, né? As fake news são crimes, espalhar desinformação que gerem transtornos, que gerem efeitos nas pessoas, às vezes, dependendo ali do que foi feito, é crime sim, e a justiça brasileira não vai aliviar relacionado a isso. Depois a gente volta com mais um vídeo para a página. Se você gosta dos nossos conteúdos, curta, deixe seu comentário, acione também o sininho, inscreva-se no nosso canal e seja muito bem-vindo. Até mais.